Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós já partilhamos, hoje nós nos deteremos no Evangelho de São João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. E assim como no início do nosso programa a gente falava que o mundo, nesse tempo de carnaval, está numa perspectiva, nessa plena terça-feira de fim de festa, essa passagem vai nos deixar com esse sentimento de um fim de festa. Nós estamos nas bodas de Caná e vamos acolher o que é que Deus tem para falar para a festa da nossa vida a partir dessa palavra. Assim diz a palavra. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas os serventes que haviam retirado a água o sabiam. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, servem o inferior. Mas tu guardastes o vinho bom até agora. Meu irmão, minha irmã, o vinho bom ainda está para ser servido. O melhor de Deus ainda está por vir. Hoje o Sorrindo para a Vida chega na sua casa, chega diante de você para dizer que não é fim de festa. Nós estamos nesse tempo do carnaval e muito se fala de folia, muito se fala de alegria. E quando eu me colocava diante dessa palavra, o que Deus colocava no meu coração é que hoje o Senhor quer olhar, quer visitar de forma especial você que sente um vazio. Os tempos de festa passam, festa aqui, festa ali, as distrações, lazer, viagens, vêm e voltam na sua vida e você continua buscando, sem nunca se satisfazer. Meu irmão, minha irmã, o mundo de hoje, ele é capaz, através da tecnologia, de tantos outros artifícios, ele é capaz de produzir muita euforia de fato, é capaz de produzir muitas sensações, mas a alegria é algo que não é possível de ser produzido nessa dimensão apenas externa. A alegria é uma dimensão da alma, é algo interior. E hoje, ao olharmos para o nosso Mestre, ao olharmos para Jesus, nós queremos aprender como Ele quer trabalhar no meu coração e no seu coração essa gestação de uma verdadeira alegria, uma alegria interior que não depende de coisas externas, de artifícios externos para ser perene. Pois bem, meus irmãos, no Evangelho de hoje, um primeiro dado importante e que nos ajuda a olhar para a nossa vida e tirarmos lições
para assim buscarmos uma forma de, com sabedoria no tempo, construirmos uma vida alegre verdadeiramente, é a dimensão temporal. O evangelho de hoje, esse evangelho de João, que é tão rico em símbolos, ele começa com um dado temporal que nós não podemos deixar passar despercebido. Ele fala assim: no terceiro dia houve um casamento. Ora, por que esse terceiro dia está destacado logo no início dessa narrativa tão importante, que é o primeiro milagre de Jesus? Ora, o evangelista João, ele é muito rico em resgatar os símbolos do Antigo Testamento. E se a gente pegar os capítulos anteriores de João, a gente vai perceber que desde o batismo de Jesus, desde o chamado dos primeiros apóstolos, Natanael, Filipe, André e João, que eram discípulos de João, Simão, Pedro, desde os primeiros apóstolos a serem chamados, o evangelista João está narrando para a gente praticamente os primeiros 7 dias do ministério público, da missão de Jesus. 7 dias. Ora, 7 dias evoca os 7 dias da criação. Jesus, com a sua atuação, com a sua missão de pregar a palavra do Pai, ele está recapitulando, ele está redimindo a criação. Quando Jesus entra, gente, acontece a nova criação. Aonde Jesus chega, acontece a novidade que é capaz de perdurar para além das questões circunstanciais. Mas a novidade de Jesus, essa graça que traz vida nova para nós, ela só é percebida e nós só nos tornamos sensíveis a isso, gente, quando a gente começa também a fazer do nosso tempo um tempo aberto para a novidade de Deus. A novidade de Deus no tempo, esse Deus que recria, que redime o tempo, que escolheu habitar conosco, nos ajuda a lidarmos melhor com o nosso tempo. Nós, gente, precisamos aprender a sermos amigos do tempo. Sabe, Jesus a todo tempo. E a nossa amizade com o tempo exige que nós, de certa forma, vivamos uma discrição. Nos relacionemos com o tempo de uma forma mais discreta, no sentido de que não devemos lidar com o tempo de uma forma utilitarista, consumista, no sentido de que, o que eu vou ganhar nesse tempo? Sempre esperando mais e mais, sempre buscando aquilo que vai ser o seu prazer imediato no tempo, e não está atento aos processos, não está atento àquilo que só pode ser amadurecido com o passar do tempo, e não com a intensidade do tempo. Sabe, gente, às vezes nós caímos numa ansiedade, e não conseguimos, por causa disso, aproveitar as graças próprias de cada tempo. Exemplo, nós somos casados aqui, né? Eu, a Patrícia, vivemos o tempo de namoro, de noivado, Patrícia com o Rivas, eu com a Luana. Pádua também. Também casado também. E não é verdade que às vezes o namoro a gente fica com aquela ansiedade? Quando é que eu vou casar? Quando é que eu vou casar? E a gente deixa de viver os processos próprios e salutares de aprendizagem, da espera do namoro, por causa da ansiedade do casamento. E aí quando a gente se casa, vem a expectativa para ter filhos. E aí às vezes a gente vive, você vive algumas esperas de Deus, demora a vir um filho, e aí a gente deixa de saborear a alegria desse sonho realizado que é o casamento, por causa da ansiedade do próximo sonho, o filho. E aí depois, o próximo filho, depois a gente começa a preocupar-se com o futuro dos filhos, enfim, a gente lida com o tempo, gente, de uma forma ansiosa, de uma forma consumista, sempre preocupados com o que nós vamos ter depois, com o que nós precisamos ter depois. E Santo Agostinho, ele tem uma frase muito conhecida que é: tenho medo da graça que passa. Meus irmãos, cada tempo, ainda que hoje você esteja vivendo um tempo de espera, porta uma graça. E é isso que hoje o nosso Senhor quer nos ensinar. A cada tempo nós temos um sabor
que Deus pode nos dar, que pode ser vivido com esperança, que pode ser vivido com sentido, para além daquilo que não nos satisfaz. Sabe, meus irmãos, ser amigos do tempo e dos tempos nos ajudam a estar atentos às circunstâncias. Deus me visita nas circunstâncias. Quais são as circunstâncias que você tem vivido hoje? De fato, a sua alma está num clima de final de festa? Você está na expectativa, na espera por aquela graça que não chega? É nessa circunstância concreta que Deus vai agir, que Deus vai visitar você. Deus, Ele é a palavra sempre atual. A palavra se atualiza no hoje, na circunstância atual da sua vida. Então esteja atento à circunstância de hoje. Calma, menos ansiedade com seus sonhos, com seus projetos. Deus te visita, Deus te quer feliz hoje, quer te dar um vinho novo hoje. Existe um autor que ele fala assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. As nossas circunstâncias, elas têm poder de nos definir. E se nós não salvamos as nossas circunstâncias, nós não nos salvamos. Portanto, é preciso que nós estejamos atentos à circunstância. E como que vai acontecer isso? Quando nós nos abrimos para que a palavra de Deus se torne atual agora. O Catecismo da Igreja Católica tem um parágrafo que eu amo, é o meu parágrafo predileto, 521 do Catecismo da Igreja, que fala assim: tudo que Cristo é e viveu foi para que nós pudéssemos viver nele e ele o vivesse em nós. Pela sua encarnação, o Verbo de Deus quer dar continuidade da sua vida em nossa vida. Veja, hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Hoje é o tempo da graça de Deus para a sua vida, independente da circunstância, meu irmão, minha irmã. E aqui está um motivo que te pode fazer sorrir, independente dos contextos e das circunstâncias. Deus pode visitar a minha circunstância atual. Esse é o vinho novo. Isso é capaz de produzir alegria mesmo no sofrimento. É capaz de produzir esperança mesmo na circunstância mais dramática. Por falar em circunstância dramática, aqui está um segundo ponto que hoje eu gostaria de refletir com você a partir do Evangelho. Qual era a circunstância em que Jesus com seus discípulos, em que Jesus com a sua mãe se encontram aqui? É uma circunstância de alegria, é uma circunstância de júbilo, uma festa de casamento. Gente, uma festa de casamento para o povo judeu é uma coisa linda, maravilhosa, é uma festa rica de símbolos, uma festa tão intensa que duram 7 dias. Sabia disso? Uma festa de casamento judaica dura 7 dias, como que evocando de novo a ideia da criação e expressando que, com uma nova família, com uma nova núpcia, o mundo se renova, o poder criador de Deus se atualiza em cada matrimônio. Então, uma festa de casamento para o povo judeu se torna um culto ao ato criador de Deus, uma atualização na vocação pessoal dos cônjuges do ato criador de Deus. Então, é um significado rico e por isso 7 dias de festa. Só que qual era a circunstância, gente? Jesus, Maria, os discípulos se percebem diante de um drama, daqueles noivos, daqueles anfitriãos, porque o vinho tinha acabado. Para o povo judeu, o vinho tem um símbolo muito forte, muito rico, significa a alegria da aliança. O vinho simbolizava as núpcias de Deus com o seu povo. Então, gente, não é um mero detalhe dizer que o vinho havia acabado, porque veja bem, a festa não tinha chegado ao fim. Muita gente, porque o casamento judaico é um casamento aberto, no sentido de que, na festa, todas as pessoas da aldeia, do bairro, eles podiam participar. Então, se você é da minha aldeia, você naturalmente iria da minha festa. Então, era um evento comunitário, da comunidade, assim como os nossos casamentos aqui da Canção Nova, né? Um evento sempre. Um evento. Então, veja bem, que vergonha aqueles noivos estavam passando. Então, o drama que aqueles noivos estavam vivendo, gente, talvez, eu anotei aqui, seja o drama
nosso, nessas épocas de festa, e é o drama que você vive em cada festa. Já viu aquelas pessoas que falam, olha, o Natal é um tempo de alegria, mas sempre me traz um vazio? Nas festas parece que se evidencia o vazio do meu coração. No carnaval, final de festa. Enfim, qual que era o drama daquele casal? O drama era o seguinte: aquele casal das bodas de Caná, eles viviam o drama de uma festa que não é capaz de se sustentar por si só perenemente. O drama de uma festa que não é capaz de ser perdurável. Aquela festa, ela estava por um fio por causa de um detalhe, que era o vinho. Um detalhe significativo, como eu acabei de falar. Qual é o drama que você vive hoje? A festa do seu coração, os seus motivos de alegria, os seus motivos de esperança, eles são capazes de se sustentarem? Ou você está nesse lamaçal, onde vê a inconsistência dos seus sonhos, do seu projeto? Parece que o seu matrimônio, parece que a sua vocação não está no seu controle, está escapando, está escorrendo pelas suas mãos. É aí que hoje a palavra quer atuar na sua vida. Nesse drama da inconsistência da verdadeira alegria. E nós vamos aprender a como lidar com esse drama, como o nosso Senhor quer ser remédio para esse drama, olhando para aqueles que se encontraram com Jesus. Meu irmão, minha irmã, depois do encontro com Cristo, a vida toma um rumo diferente. Depois do encontro com Cristo, novos horizontes, novas cores, uma nova força brota do nosso interior. E por isso que Jesus disse no Evangelho de João: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É do seu interior. Maria é a mulher por excelência que se encontrou com Jesus. Por isso, ela estava naquela festa para visibilizar, para fazer presente a atuação de Jesus no drama daquele casal. Olhemos para Maria. Maria, com a sua discrição, ao mesmo tempo com a sua atenção de mãe, ela se volta para Jesus e com delicadeza fala: eles não têm mais vinho. Que interessante, veja bem, não é uma imposição. Jesus, faça algo, eles não têm mais vinho. É uma observação. E eu, com meus poucos anos de casado, e também com a minha experiência de filho, uma coisa que eu tenho certeza é o seguinte: nenhum olhar é mais atento que o olhar de mãe. Eu faço essa experiência diariamente lá em casa, sabe? Eu vejo a minha esposa Luana, para quem eu mando um abraço agora, os meus lindos filhos, Rafael e Tobias. Eu vejo aquela relação que a Luana tem com os meus filhos, e eu fico admirado de ver como que o olhar dela, nos detalhes, é capaz de educar por si só os meus filhos, sabe? Eu tenho uma coisa assim, que é um ensinamento da minha vida, que eu vejo como que o olhar de mãe é capaz de salvar o filho, é capaz de fazer um filho crescer. O Rafael, meu lindo menino mais velho, tem 4 anos, quando ele estava na sua fase de desfraude, a gente estava naquela luta, você que é pai sabe, né? Quando a criança vai desfraudar é uma luta, né? E gente, que lindo perceber, a minha esposa, ela começou a fazer a leitura corporal do Rafael. No simples tremer do corpo dele, ali ela sabia o momento exato, que era o momento dele ir no banheiro, sabe? Uma mãe que é atenta ao detalhe. E a partir dali ela conseguiu ensinar o filho. Eu, como homem, falei: meu Deus do céu, quando vai ser isso? Onde é que está o manual aqui? Quando é que vai ser que eu vou levar ele? Tem que contar quantos segundos? Mas ela não. Veja o Wilker, olha o movimento dele. Ele fica em pé, ele fica mais inquieto. Olha só, o olhar de mãe, atento ao detalhe, e o detalhe do olhar de mãe educa o filho. Eu tenho uma lembrança também muito salutar da minha história, que é da minha mãe, Terezinha, lá de Itaúna, Minas Gerais, de onde eu sou, sabe? Quando eu estava prestes a entrar na Canção Nova, eu tinha ali meus 19 anos, já era atuante na renovação carismática, pregador da palavra desde os 15 anos de idade. Então minha mãe me acompanhava nos grupos de oração, e ela me fez uma carta. E naquela carta minha mãe falou algo que me marcou. Ela falou o seguinte: Wilker, eu percebi que Deus tinha um chamado diferente para você quando eu fui percebendo como você se comportava diferente, como você lidava de forma carinhosa, acolhedora com as senhorinhas, as velhinhas da paróquia. Eu era secretário paroquial.
você mudou, Wilker. O seu olhar era diferente. Olha só, a minha mãe poderia ter falado na carta do Wilker, que era pregador, poderia ter falado tanta coisa, mas o que a minha mãe estava falando? Do detalhe do meu comportamento com as pessoas mais simples. A mãe é atenta aos detalhes. A mãe é capaz de tirar o homem novo nos detalhes. Maria nos ensina isso hoje, gente. Ela, no detalhe, falou para Jesus: vos falta vinho. Às vezes nós precisamos cuidar das circunstâncias que são detalhes da nossa vida, gente. Qual é o detalhe da sua vida que hoje precisa ganhar um sabor novo? Na sua rotina. Deixa Maria ser a sua mestra. Aqui na Canção Nova, o nosso fundador, ele cansou de repetir para a gente, né? Maria é a nossa mãe e mestra. É aquela que nos educa. Por isso que a Canção Nova é a casa de Maria. A nossa identidade é essa, né? Canção Nova, casa de Maria. Porque é na casa de Maria que o homem novo foi formado. Ora, meu irmão, Maria, sendo nossa mestra, nossa mãe, ela começa a ter as rédeas da nossa vida. Assim como nas bodas de Caná, ela teve a rédea de determinar: fazei tudo o que ele vos disser. Que autoridade de Maria. Esses dias eu refletia do meu estudo bíblico, essa palavra autoridade. Nessa festa de Caná, Maria teve autoridade de dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Antes da autoridade de Jesus, que proclamou o milagre, que fez o milagre, a autoridade de Maria que apontou Jesus. De onde vem a autoridade de Maria? Eu refletia sobre isso, sabe? E aí eu me lembrei do significado da palavra autoridade. Lá na sua etimologia, no significado da palavra. A palavra autoridade, na sua etimologia latina, vem de uma palavra que é audiere, que significa aumentar, crescer. Então, uma pessoa que tem autoridade é uma pessoa que na sua voz tem uma força que faz a palavra crescer. Uma coisa, gente, é eu receber uma ordem, vamos dizer, de alguém que eu nunca conheço. Outra coisa seria o meu fundador, por exemplo, chegar para mim e falar: João Wilker, faça isso, entende? A palavra dele aumenta, cresce, a ordem cresce por causa da sua autoridade. E, além disso, essa palavra autoridade tem uma outra raiz mais profunda ainda, se a gente pegar a compreensão grega, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, né, o grego koiné. A palavra autoridade vem de uma raiz que significa ex-ousia. Ousia no grego significa essência, e ex, fora. Então, a autoridade da compreensão grega significa uma essência a partir de fora, no sentido de que aquela pessoa, ela tem uma autoridade que vem de fora. E, gente, a autoridade de Maria é isso. Ela viveu a sua vida em função do verbo. Eis aqui a serva do Senhor. Ela acolheu a palavra, e quando as pessoas viam Maria, elas não viam Maria. Elas viam Maria como a mãe da palavra encarnada. Aí estava a autoridade. Meus irmãos, que belo hoje então a gente olhar para Maria e descobrir nela que a autoridade vem da nossa relação com Deus. Permita que a sua relação com Deus então imponha a autoridade sobre as situações que você vive na sua vida, que hoje você não tem domínio. O que você não tem domínio hoje na sua vida? Proclame a autoridade de Jesus. Talvez até agora você foi autossuficiente, buscou a sua autoridade, mas é a autoridade de Jesus. É Ele que é a palavra viva, eficaz, que é capaz de trazer o vinho novo para a nossa vida. Meus irmãos, nesse evangelho ainda, a gente tem um trecho muito interessante. Porque quando Maria, nos seus detalhes de mãe, fala para Jesus: eles não têm vinho, aparentemente Jesus faz um questionamento: mulher, o que isso tem a ver comigo? A minha hora ainda não chegou. Os nossos irmãos protestantes muitas vezes se embasam nessa palavra para dizer ali que Jesus não concordou muito com Maria. Só que se a gente pegar o sentido profundo, com uma leitura integral da história da salvação dessa passagem, nós vamos ver uma riqueza. Jesus falou para Maria: a minha hora ainda não chegou. E mesmo assim, Maria, fazei tudo o que eles vos disser. E aí, eu me utilizo do Papa Bento XVI, num discurso, numa homilia que ele fez no ano de 2006, que eu sempre fiquei encantado, que ele fala o seguinte: ora, a minha hora ainda não chegou? Será que é assim mesmo? Em primeiro lugar, teologicamente, a gente sabe que a hora de Jesus era uma referência ao Calvário, a hora da glorificação. Mas, para além disso, a hora de Jesus
é o momento em que ele habita no tempo, a encarnação. E por isso, Maria tinha a autoridade de determinar de certa forma, veja bem, aqui é uma analogia espiritual, a hora de Jesus. Por quê? Pelo seu acolhimento à palavra, Maria tornou presente o sim de Deus à humanidade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Quando Maria acolheu o verbo de Deus, acolheu Jesus em seu ventre, ela colocou Deus na nossa hora, no nosso tempo. Então Bento XVI falava sobre isso. A hora de Deus para a humanidade começou com o sim de Maria. E é mais profundo ainda, porque Bento XVI fala que na encarnação existiu um encontro de vontades, um encontro de dois sims. Enquanto Maria dizia para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, na dimensão intratrinitária, Jesus dizia para o Pai: eis que venho, ó Pai, com prazer faço a sua vontade. Aquela passagem de Hebreus, que expressa a encarnação. No Natal a gente lê essa passagem. Enquanto Maria dizia: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua palavra, Jesus também dizia: eis que venho, ó Pai, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então, a encarnação é esse encontro do sim de Maria e do sim de Jesus ao Pai. E o sim de Maria torna presente, torna atual a hora de Deus. Deus na nossa hora, na hora da humanidade. Aquele milagre só aconteceu porque Maria tornou presente a ação de Jesus no tempo pelo seu sim. Veja, a ação é de Jesus, o protagonismo é de Jesus. A gente não prescinde disso, mas com seu sim, Maria atualiza, Maria presentifica o sim de Jesus no tempo. E aí eu gostaria de olhar nos seus olhos agora. Você que está vivendo aquilo que a gente falou, talvez um fim de festa, um clima de fim de festa. Muita coisa, muita curtição e muito vazio também. Não existe alegria maior, e meus irmãos que são todos vocacionados aqui podem testemunhar isso. Não existe alegria maior do que quando a nossa vontade se encontra com a vontade de Deus. A grande realização do ser humano é quando ele encontra-se com a vontade de Deus. E eu quero dizer para você, hoje essa palavra é proclamada para você, porque Deus quer te encontrar. O sim de Deus para você, que morreu numa cruz, quer encontrar com seu sim. Enquanto eu rezava por essa palavra, o que Deus colocava no meu coração é que a eficácia dessa palavra, essa proclamação dessa palavra viva hoje, alcança corações, despertando vocações. Talvez você que está aqui me escutando, me vendo, tenha relutado com o chamado de Deus. Diga sim a Deus e seja instrumento de atualização da presença de Deus na vida dos outros. Pessoas que são chamadas ao sacerdócio, gente, que coisa linda. O sacerdote é aquele que age em persona Christi, ele se torna a pessoa de Cristo para o outro. Pessoas que são chamadas à vida consagrada, e eu amo a definição que um documento fala sobre vida consagrada, sobre a vida consagrada, a definição que dá sobre a vida consagrada, segundo a exortação apostólica Vita Consecrata, o consagrado é aquele que torna contemporâneo o rosto de Cristo. Olha aí a Sagrada Face, o rosto de Cristo na humanidade. Nós consagrados, minha irmã, meus irmãos que estão aqui, nós tornamos atual o rosto de Cristo na humanidade. Deus te chama para isso, tornar atual, tornar presente, presentificar Deus na humanidade. No seu casamento, dê sim, renova o seu sim a Deus, e antecipa a hora de Deus da vida do seu esposo, pelo perdão que você precisa dar a ele, dar a ela. Antecipa o sim de Deus para essa pessoa, ali, no trato com o seu irmão, com a sua irmã. Antecipa esse sim. Quando nós dizemos sim a Deus, a gente antecipa o sim de Deus na história da humanidade. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, Deus quer dizer sim a você. Deus quer dizer sim ao seu casamento. Ele quer dizer para nós, esse sim de Deus à humanidade depende do seu sim, do seu acolhimento a Deus.
Quando Deus entra na nossa história, gente, a gente não é capaz de imaginar o que Ele é capaz de fazer através do nosso sim, limitado, insuficiente, mas sincero. Enquanto eu rezava com essa palavra, eu lembrava de uma experiência minha que me marcou. Há uns anos aqui na Canção, muitos anos atrás, eu já tenho 18 anos de comunidade, eu ainda era seminarista, fui seminarista um tempo, e eu me lembro que eu estava andando por essa chácara, passando perto da casa de Maria, e uma mulher me chamou, ela me reconheceu de algum lugar, aquela mulher chorava bastante, não conseguia nem falar algo, e eu ali meio constrangido, sem saber o que fazer, eu estava com pressa, estava atrasado para um outro compromisso, eu falei, eu vou pôr a mão nessa mulher aqui, vou rezar. Meu fundador ensinou isso, né? Peça o batismo do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz o resto. Estava sem tempo, então eu coloquei as mãos daquela mulher, comecei a rezar por ela, e aí Deus me deu uma palavra de ciência. A palavra era mais ou menos isso, é uma mão forte, firme, sacudindo você, ou sacudindo alguém. Aí eu falava para aquela mulher, olha, o discernimento que Deus coloca no meu coração é que você tem uma autossuficiência, você quer resolver tudo com as suas mãos. Gente, aquela mulher se desabou, ajoelhou ali, chorava, e olha o contexto que ela estava vivendo. Aqui eu posso contar porque ninguém sabe, é uma pessoa anônima, até eu mesmo nunca mais vi essa mulher. Aquela mulher, ela estava sendo traída, passando por uma traição, tinha acabado de descobrir uma traição. E por mais dramático, o que torna a coisa mais dramática é que era uma das melhores amigas dela que estava envolvida com isso, que se envolveu com seu esposo. Só que um detalhe, aquela mulher, ela era policial. E quando ela descobriu isso, junto com outros contextos, outros colegas, ela estava tramando mesmo assassinar o esposo, resolver as coisas com as próprias mãos. E a partir daquela palavra de Deus, não do Wilker, aquela mulher foi resgatada, porque ela entendeu que não era com as próprias mãos que ela iria resolver as coisas, mas é Deus. Então olha só, o meu sim a Deus naquele momento, coisa muito simples que eu fiz, foi uma oração rápida, gente, ali não foi coisa longa, porque eu estava atrasado. O meu sim foi instrumento de salvação para aquela mulher em primeiro lugar, porque a alma dela corria risco de um grave pecado, mas também instrumento de salvação para uma família. Imagina a destruição de um assassinato, de um crime dessa magnitude. O nosso sim, gente, é instrumento de salvação. Por isso que o Padre Jonas falava com a gente, né? E a gente continua vivendo isso. Nós somos salva-vidas. Nós somos salva-vidas. E eu quero concluir, gente, essa nossa meditação dizendo isso. Não se contente com as alegrias passageiras, transitórias, superficiais. Deus quer mais de você. Deus quer de você um instrumento. Deus quer te dar a plena alegria, que é o encontro de vontades. A sua vontade se encontra com a vontade de Deus. Talvez no perdão, talvez no acolhimento vocacional. Não sei como que Deus quer fazer isso, mas você sabe. Tenho certeza que Deus alcança seu coração com essa palavra. É isso que, no final dessa meditação, eu quero rezar com os meus irmãos aqui da bancada. Senhor Jesus, que o Senhor possa, com a força da sua palavra, mas ao mesmo tempo, com a delicadeza, com a intercessão delicada de Maria, alcançar as circunstâncias desses irmãos que nos ouvem agora, as circunstâncias difíceis, dolorosas de matrimônios, as circunstâncias difíceis, dolorosas que pessoas enfrentam na sua saúde. De forma especial, Senhor Jesus, que o Senhor alcance com vinho novo pessoas que não têm força para responder à vontade de Deus, para dar o seu sim, libertando-se do pecado, dar o seu sim, entregando suas vidas a Deus. Alcança-nos, Senhor, alcança-nos e nos dê o sabor desse vinho novo, nos dê o sabor dessa alegria verdadeira que brota de ter o coração encontrado com Deus. Me vem à mente aqui agora uma frase que é de Madre Teresa de Calcutá, que fala: quem reza sente-se especial porque percebe sobre si o olhar de Deus, a beleza de viver sob o olhar de Deus,
Hoje o Senhor devolve aos nossos corações essa beleza de vivermos sob o olhar de Deus. A nossa história está sob o olhar de Deus, mesmo essas páginas dolorosas, Deus tem um olhar voltado para você. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor alcança a nossa história com esse vinho novo da sua vontade. Obrigado, Jesus.